Bom, primeiro aqui é um teorema sobre propriedades de classes. Tu precisa anunciar para a gente vai usar. Tudo que eu tô vendo aqui na revisão não é à toa, a gente vai usar em algum momento aí pra frente. Nós vamos falar de 3 propriedades. Eu vou adiantar que são 3 propriedades sobre classes de equivalência. A primeira, a gente já falou, na verdade, a gente já falou sobre as 3 aqui, mas de forma indireta, né? Agora eu vou enunciá-las de fato. Lembra do exemplo da cidade? 2 indivíduos se relacionam se eles moram na mesma cidade? Quem é a minha classe de equivalência? É o conjunto de todas as pessoas aqui do campus que moram na cidade do Rio de Janeiro. Quem é a sua classe de equivalência? O conjunto de todas as pessoas que moram em Nova Iguaçu. Eu pergunto, eu me relaciono com você nesta relação? Eu sou equivalente a você nesta relação que eu criei agora, de morar na mesma cidade? Não. E as nossas classes de equivalência são a mesma classe de equivalência? A minha classe é igual à sua classe? Não, meus que moram no Rio, os que moram em Nova Iguaçu. Agora vamos dizer que tem uma pessoa que eu vou ter que fingir. Digamos que tem uma pessoa. Não, digamos que essa pessoa que a gente vai visualizar agora. Suponha que ela mora em Nova Iguaçu. Ela se relaciona com você? Sim. E qual é a classe de equivalência dela? É o conjunto de outras pessoas. Exato. Que a classe de equivalência, por definição, tá aqui em cima, ó, é o conjunto de todos os elementos que relacionam com aquele, né? Então, qual é a classe de equivalência dessa pessoa que deu uma risada ali? Que no nosso caso aqui, se eu estou supondo que ela mora em Nova Iguaçu, o conjunto das pessoas que moram em Nova Iguaçu. Que por acaso, ou não por acaso, é a mesma sua classe de equivalência. E a sua classe de equivalência é o conjunto de todas as pessoas que moram em Nova Iguaçu, não é? Você pertence à classe de equivalência dele? E ele pertence à sua? Sim. Então, a primeira propriedade é a seguinte, ó. É, X se relaciona com Y, C, C, I. Somente C, a classe do X é igual à classe do Y. Tá? A primeira propriedade. É um se somente se de volta. Se dois elementos se relacionam, são equivalentes, então eles têm a mesma classe de equivalência. As duas classes de equivalência são iguais. E a volta é verdadeira. Se as duas classes de equivalência são iguais, então eles são equivalentes, eles se relacionam. O que é meio óbvio, mas óbvio também precisa ser dito. Agora, o outro exemplo que eu estava dando aqui. Nesse exemplo, o outro exemplo, assim, não, mesmo exemplo, mas um outro caso. Nesse exemplo de morar na mesma cidade. Eu me relaciono com você? Não. Não. Nós temos a mesma classe? Não. Não. Então aqui, se x relaciona com y, então se eu não me relaciono com você, esse exemplo de a gente morar na mesma cidade, minha classe de equivalência não é igual a sua, né? Tá aqui no se somente C. Se eles se relacionam não é igual, então se não se relacionam não é igual. Mas tem outro detalhe. Tem como alguém de dentro da minha classe também pertencer à sua classe? Tem como alguém pertencer a minha e a sua ao mesmo tempo, nesse exemplo que eu dei? Não. Esse alguém pertence à minha classe, o Felipe mora onde? E tem como ao mesmo tempo morar na Nova Sul? Não. A pessoa pode ter duas propriedades, mas ela vai morar num lugar só. Vamos pegar aqui o exemplo simples. Então, o que eu estou dizendo é que, no caso de serem diferentes. Não, isso eu já sei. Se eu escrevesse aqui meramente que as classes são diferentes, aí eu estou escrevendo o que já está dito em cima. Em cima já está dito isso. Aqui eu vou dizer mais. Elas não só são diferentes, mas a interseção entre elas. Isso ali. Entre 7. Vou dizer que a interseção é vazia. Porque ser diferente, podia até ter interseção lá. Bastava ter um ou outro elemento diferente. Mas eu vou dizer mais. A interseção é vazia. E não tem nenhum elemento comum. E faz sentido no nosso exemplo. Ninguém estava na classe 1, está na classe 2. E o repara, então, que isso aqui mostra que eu estou pegando o conjunto mãe, separando ali subconjuntos disjuntos. Conjuntos que não têm interseção. Então, eu estou quebrando mesmo. E a última propriedade, que nós vamos falar aqui, é que o conjunto mãe é a união de todas as classes
seus próprios elementos. Então, se eu pegar e fizer a união de todas as classes, estou fazendo a união das classes do Z mais Z variando no conjunto humano. O que é essa união aqui? Esse símbolo aqui. É eu fazer a classe do X, classe do X, união a classe do Y, união a classe do W, união a classe do A e união infinita, na verdade. Eu só quero dizer o seguinte, que é a união de todas as classes. Aí, se eu escrever assim com reticências, dá a entender que tem uma quantidade inumerável de classes. Tem primeira, segunda, terceira, mas não necessariamente, é um infinito, pode ser não numerável, infinito grande. Então, a forma de escrever o infinitão todo mesmo é assim, é a união das classes Z, mas quem Z? Qualquer Z do A. A união de todos, a união de todos. Então, essa propriedade diz que eu divido o conjunto mãe em grupos, mas se eu unir todos os grupos, eu obtenho o conjunto mãe de novo. Ou seja, eu não deixo nenhum pedaço sozinho, uma parte. Certo?